Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos, começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Muito bom ter a sua companhia. Eu espero que você tenha desfrutado muito seu final de semana, que você tenha aproveitado e que essa semana seja uma semana muito abençoada. Olha, estamos começando um novo livro. Isso mesmo. Nós vamos estudar o livro de Daniel. Esse é um livro profético do Antigo Testamento. Um livro com profecias apocalípticas. Aquilo que aconteceria ao longo da história, aquilo que vai acontecer. E junto com o livro do Apocalipse, a gente tem a compreensão do que vai acontecer nos últimos momentos da história da humanidade. Esse é um livro que vale a pena ser lido. É um livro que na primeira parte dele, são 12 capítulos, tá? 12 capítulos. A primeira parte a gente tem descrição histórica, eventos que acontecem, é uma narração histórica, e a partir do capítulo 7, ainda que lá no capítulo 2, a gente tem uma profecia, que é um sonho que o rei do império dominante na época teve, que é Nabucodonosor, tá? A gente vai estudar isso amanhã, tá bom? Que é a interpretação que Daniel, que é o profeta de Deus, faz a respeito deste sonho. Qual é o contexto? Esse também é um profeta do exílio, né? Ou seja, o povo está escravo na Babilônia, Daniel é levado, na realidade Daniel é levado como escravo para a Babilônia, junto com seus amigos. E aí, lá na Babilônia, ele vai viver esse período, só que ele vai viver ligado à corte, ligado ao reinado dos dois impérios que vão dominar naquele período, que é primeiro o Império da Babilônia, ele vai ver a queda do Império da Babilônia e ele continua depois no Império Medo-Persa, que é o império que vai tomar o lugar da Babilônia. Os primeiros 6 capítulos, então, são capítulos de narração, de história, ainda que a gente tenha especificamente no sonho uma descrição de algo que vai acontecer no futuro, ao longo da história, e a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, a gente tem, então, descrições proféticas do que vai acontecer, do que aconteceria ao longo da história e do que vai acontecer nos últimos momentos, tá bom? Eu vou com você até o capítulo 7, tá bom? Então, nós estaremos juntos aí nos próximos 7 dias. Depois, volta ele, Pastor Ronaldo de Oliveira, tá bom? Então, vai voltar o Pastor Ronaldo e eu fico com você até o capítulo 7. Quero te convidar a mergulhar, a fazer uma leitura tranquila, sabe? A gente vai ter aqui detalhes tão interessantes para a gente analisar. Eu até comentei com a direção aqui, com a diretora, falei assim, dá para ficar no capítulo 1, dá para ficar a semana inteira. Aí ela falou assim, não, tem que ser um capítulo por dia. Essa é a proposta do programa. Então tá bom. Mas olha, eu vou, diretora, eu vou oferecer esse aqui primeiro e depois eu vou oferecer outra revista que é só sobre Daniel. Mas eu ofereço daqui um pouquinho. Então aqui, ó, revista Eu Creio, tem temas sobre os últimos acontecimentos, tá? Nova Terra. Então vale a pena você pedir a nossa revista Esperança, tá? Volta de Jesus, olha, tema 12, sinais da volta de Jesus, tema 13, volta de Jesus, tema 11, fiz o contrário aqui, né? O que a Bíblia fala sobre os mortos, então tá ligado ao tema da volta de Jesus. Então, se você quer entender mais da Bíblia, princípios que são importantes para a gente entender, peça a revista Eu Creio. Manda mensagem no WhatsApp agora, 12982444449. Falei rápido, né? 12982444449. Vou para o intervalo e vou voltar. Estou empolgado para estudar com você o livro de Daniel. Vai ser bom demais. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra,
a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Chegamos ao livro de Daniel, livro do profeta Daniel, este que viveu, foi levado, se a gente vai ler aqui, levado pelas tropas da Babilônia e viveu junto à corte babilônica e depois do império que vai dominar em seguida, que é o Império da Babilônia. E o Senhor o usa poderosamente, ele e os seus amigos. No terceiro ano do reinado, diz o capítulo 1, de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cercou. Vamos lá, é o reino dominante naquele período da história. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. É interessante a gente considerar algumas coisas aqui, tá? A gente está falando do ano 605 a.C., quando a gente tem agora o império, Nabucodonosor começa a levar e investir contra o povo de Deus. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor lhes entregou nas mãos, eles haviam abandonado o Senhor, agora eles vão ser levados cativos. É interessante que a gente tem aqui expressões, né, muito fortes, né? Alguns dos utensílios da casa de Deus são levados para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Babilônia aqui está usurpando, na realidade, o poder de Deus, né? De alguma forma, ainda que o texto diz que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. O Senhor lhes entregou nas mãos. A terra de Sinar vai se repetir ao longo do livro, está relacionado, né, à planície, ou campo de Dura, onde se construiu a Torre de Babel, que era de alguma forma uma investida daquele povo para se aproximar, né, do céu, da forma que eles queriam, do jeito que eles queriam. Eles estavam tentando resolver as coisas do seu, da sua maneira, ainda que Deus disse que nunca mais destruiria a terra com água, né? Então, há uma ligação direta do livro de Daniel com vários outros livros da Bíblia, e a gente vai ler isso no capítulo 2, a gente vai ler isso no capítulo 3, mas a gente precisa ler o livro de Daniel sobre essa perspectiva de Jerusalém e da Babilônia, que está descrita no capítulo inicial. Sempre quando a gente fala da Babilônia, a gente está falando daquele que deseja usurpar o poder de Deus. A mesma origem da palavra Babel, aquele que tenta usurpar o poder de Deus. E aqui, Babilônia e Jerusalém representam aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o inimigo de Deus quer. Então, quando a gente lê Babilônia e Jerusalém, são as forças do bem contra as forças do mal. É a luta entre o bem e o mal. Então, precisamos ler o livro sobre essa perspectiva. Há uma luta entre o bem e o mal. Há alguém tentando tirar o poder daquele que quer fazer a vontade de Deus. E a gente vê isso na sequência. Verso 13. Verso 13. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência e instruídos na sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então vamos lá, vamos colocar sempre a leitura do livro de Daniel na luta entre o bem e o mal, o poder de Deus e o poder do mal, aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que querem oprimir aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que são do poder do mal. Então, e a gente vê claramente, ele pede, a primeira ação dele aqui é trazer, primeiro ele traz os utensílios da casa do Senhor,
para os utensílios da casa do seu Deus. Então, fica claro isso para você? Bem e mal, o que Deus deseja, o que o inimigo de Deus quer, opressão contra aqueles que fazem a vontade de Deus. E aí ele pede que tragam jovens que tenham qualidades. Essas qualidades são nobres, essas qualidades são físicas, essas qualidades são morais e essas qualidades são intelectuais, para que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo da Babilônia com esses jovens? Que eles absorvessem uma nova cultura. Eles fossem talentosos, tivessem capacidade, mas que eles esquecessem a cultura anterior. Bom, isso aqui dá tanta aplicação para a gente, né? Nós estamos na luta entre o bem e o mal. E qual é o objetivo do mal? Fazer com que nós esqueçamos a nossa origem e absorvamos uma cultura que faça nos esquecer. É importante eu dizer que nem tudo que está na cultura é ruim, é mal, não é isso, tá? Mas quando a gente tem alguma coisa que está na nossa cultura que faz nos esquecer aquilo que Deus deseja para a nossa vida, isso se tornou prejudicial. E é aí que eu tenho que avaliar, tá? Vamos lá. Determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo das quais assistiriam diante do rei. Então, primeira coisa, vai ter um longo período, porque o processo de mudança, ele não é imediato. A gente não assimila uma nova cultura de forma imediata. Esse é um processo gradativo, tá? Então é assim, vamos pensar o que está fazendo parte da nossa vida. Porque às vezes eu começo a questionar as questões religiosas, bíblicas, porque eu me alimentei de algo, coloquei muito para dentro de mim, algo que vai de encontro. E aí eu começo gradativamente a me afastar. E a primeira coisa que ele faz é esse absorver dos alimentos, tá? Porque o alimento está relacionado à questão cultural. Essa é uma das primeiras coisas. Eu tenho o privilégio de participar de missão transcultural, ou seja, levar o evangelho para um país totalmente diferente do meu, da minha cultura. A coisa que eu mais tenho desafio, né, quando eu chego, hoje menos, era a questão do alimento, porque é totalmente diferente, totalmente. E aí você tem agora, então vamos mudar primeiro os hábitos, ele falou. Verso 7, aí entre eles, verso 6, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel e seus 3 amigos. É isso aí, Daniel e seus 3 amigos. Tá? Agora o que ele faz? O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes. Então mudou o nome deles. Eu até vou ler aqui, vou recomendar para você um livro bem interessante para você entender o livro de Daniel, que é esse livro aqui. O autor bíblico desse professor, o autor desse livro, né, esse professor, Jacques Ducan, traz os nomes bíblicos aqui, Segredos de Daniel, Jacques Ducan. Vale a pena, Casa Publicadora Brasileira, tá? Bem interessante, você vai gostar. E o autor traz aqui os nomes bíblicos, o significado deles. Está lá na página 17. Daniel significa Deus é meu juiz, se tornou Beltesazar. Que Bel lhe preserve sua vida. Quem é Bel é outro nome para Marduk, a principal divindade babilônica. Ananias, que significava graça de Deus, se transformou em Sadraque, ordem de Aco, Deus sumério da lua. Misael, que significa quem é como Deus, o nome original hebraico, foi mudado para Mesaque, quem é semelhante a Aco, o Deus sumério da lua. Azarias, que significa Yahvé ajudou, o Senhor ajudou, recebeu o nome de Abdinego, servo de Nego, outro nome de Nabu, Deus da sabedoria da Babilônia. Olha só, muda os hábitos alimentares, muda o nome. Qual o propósito? Mudar a identidade. Mudar a identidade deles.
esse é um processo de intenção do mal. Lembra que eu falei? Olhe, leia o livro de Daniel dentro dessa perspectiva da luta entre o bem e o mal, o grande conflito. E agora, eles querem mudar a característica desses jovens. E aí, resolveu Daniel, verso 8, né? Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão para a parte dos chefes, da parte do chefe dos eunucos. Estou lendo verso 9. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que a dos outros jovens da idade? Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam nas finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. A palavra deu aqui, que é uma ação divina, um dom divino. E aí vem sido o tempo determinado pelos reis determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não se foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você está conseguindo acompanhar a leitura comigo? Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. É bem interessante, né? A gente fazer o resumo desse capítulo 1. Não sei se está claro isso para você. Perspectiva da luta entre o bem e o mal. Babilônia e Jerusalém, investidas do mal. Assim que eu vou olhar o livro. Primeira investida, vou trazer esses jovens capacitados e vou mudar a identidade deles. Mudar a cultura deles, sabe? Esse era o objetivo. Vamos fazê-los absorver uma nova cultura. Como que eu faço isso? Muda os hábitos alimentares, muda o nome deles, porque o nome está associado, quando eles receberam esse nome, a propósitos divinos para a vida deles, ao propósito que a família tinha para eles. Lembra? Eles são jovens que foram educados para serem uma bênção do Senhor em todos os lugares. Uma bênção para serem diferentes. Muda o nome, muda os hábitos. Logo vem a prova, o desafio. Junto com a prova e o desafio, tem a reação de cada um. O que eu posso fazer diante de uma prova e desafio? Posso ceder. Posso dizer, não, tá bom, vou absorver essa cultura aqui. Vou fazer com que esses sejam os meus hábitos. Eles decidiram, não. Nós vamos resistir e vamos confiar no Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor esteve com eles. Deus concedeu, diz o verso 9. Deus concedeu. E isso vai ser a tônica do livro. Resistência, fidelidade, Deus vai cuidar. Resistência, fidelidade, Deus estará do lado. E aí vem a prova
da questão de envolverem-se com os hábitos alimentares que vinham de encontro àquilo que era um princípio de vida para eles. Eles resistem, são fiéis e o Senhor cuida. E o Senhor agora os abençoará ao longo da vida. E o Senhor, aí vai dar o destaque para Daniel, e Daniel já vai dizer o que vai acontecer. Continuou até o primeiro ano do rei Ciro, que é o rei medo-persa, né? Que vai destruir a Babilônia, que vai invadir a Babilônia e que vai libertar aqueles que estavam na Babilônia e que vai fazer o reino da Babilônia cair. O que isso tem a ver comigo, com você? Hoje nós estamos no meio de uma luta entre o bem e o mal. Nós somos chamados a permanecermos fiéis e ligados ao Senhor. Nós temos nossos desafios, estou falando para você que está enfrentando o seu. Eu quero te dizer, confie no Senhor, você vencerá. Confie no Senhor, Ele estará do seu lado, ainda que pareça, às vezes, irresistível. Você deseja isso? Você quer isso? Eu quero orar nesse momento. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua Palavra. Que a gente seja firme, confie, ainda que às vezes seja difícil. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui. Olha, se você deseja conhecer mais sobre o livro de Daniel, a gente tem Profecias de Daniel, que é a nossa revista Esperança só sobre o livro de Daniel. Então manda uma mensagem agora e peça a sua, 129-8244-4449. E a gente se vê amanhã. Tchau. Hoje começaremos a estudar um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, Daniel. O capítulo 1 abre a narrativa falando de um conflito entre Israel e Babilônia, entre o povo de Deus e o exército do inimigo. Porém, existe um detalhe que precisa ser destacado. Nos versos iniciais lemos: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. No meio do grande conflito, o profeta Daniel deixa claro que tudo o que estava acontecendo estava debaixo da permissão divina. Não foram os inimigos que derrotaram o povo de Deus. Foi Deus que entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, a primeira grande mensagem do livro de Daniel é nos lembrar que no meio dos conflitos deste mundo, jamais podemos nos esquecer que Deus ainda está no controle. Em seguida, o texto apresenta o cenário da primeira deportação dos exilados de Jerusalém para a Babilônia por volta de 605 a.C., dentre os quais estavam 4 jovens de família nobre, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Levados para uma terra estranha de cultura totalmente diferente, aqueles jovens foram apresentados à nata babilônica e seus mais diversos estonteantes entretenimentos. Ali, longe dos pais e da liderança de sua igreja, eles poderiam seguir os convites da nação pagã. Como eram prisioneiros, poderiam dar a desculpas de que foram forçados a seguirem o comportamento errado. Porém, a firmeza destes jovens foi impressionante. No verso 8 lemos: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Estima-se que Daniel tinha pisado em solo babilônico por volta de seus 16 anos de idade. Como entender, pois, que ele e seus amigos, nesta mesma faixa etária, fossem tão firmes nos princípios estabelecidos por Deus? A resposta está na educação em um grupo que não é citado, mas que foram responsáveis pela postura tão firme destes jovens, os seus pais. A educação recebida em casa por Daniel e seus amigos foi tão eficaz que eles, mesmos distantes dos pais, permaneciam firmes pelo que era reto. Sobre este aspecto da vida dos jovens, a escritora Ellen White comenta: Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. Tinham sido ensinados que Deus lhes pediria contas de suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Esta educação fora para Daniel e seus companheiros o meio de sua preservação entre as desmoralizantes influências da corte de Babilônia. O texto é claro ao mostrar que os verdadeiros servos de Deus não negociam princípios, mas vivem os padrões do céu, mesmo em um ambiente secular e pagão,
mesmo diante de tentadores privilégios. E sabe, nós também vivemos em um mundo dominado ainda por uma Babilônia espiritual, que nos convida todos os dias a beber do seu vinho do pecado e da corrupção. Hoje, Deus ainda precisa de pais que ensinem os valores cristãos para seus filhos, assim como jovens que permaneçam ao lado do que é certo, ainda que caiam os céus.